Continuando aqui, irmãos, em nome de Jesus, para não perdermos o raciocínio, né? Nós acabamos de ler que o rei Nabucodonosor, lançou os 3 jovens dentro da fornalha de fogo. E os jovens disseram: o nosso Deus pode nos salvar de você, da sua mão, ó rei. E foi feito, e nós vimos que Deus enviou o seu anjo para salvá-los, aqueles 3 homens. Agora, por que os homens não morreram queimados? Por que os homens não morreram queimados? Por que aqueles 3 homens não morreram queimados? E o rei disse assim: rapaz, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não existe nenhum outro Deus que proteja, que salve como esse Deus. E fez até mesmo um decreto. Mas vamos ler aqui, continuar aqui lendo Daniel 7, verso 9 e 10, diz assim: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Amém? Então vamos ler, irmãos, agora. Vamos ler no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler aqui, capítulo 19. Não, vamos ler primeiro o capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim, capítulo 1, verso 13. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Diz: e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Atentem bem para o que João relata aqui. Ele diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Agora vamos para o capítulo 19. Capítulo 19, verso 11, do 11 ao 13. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém? Algumas pessoas podem ver esse vídeo e dizer assim: até agora eu não entendi nada. O que esse homem, esse cara quer falar?
Esse sujeito quer falar. Mas o que nós queremos mostrar e provar é o seguinte: Deus não pode morrer. Não tem como Deus, o Todo-Poderoso, esse Deus aqui que nós lemos, que Nabucodonosor presenciou a façanha que ele fez, que os egípcios presenciaram a façanha que ele fez, né? Salvando o seu povo, né, das mãos do faraó. A mesma coisa que aconteceu com Elias, que estava ali diante de 850 profetas, né? 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, que eram os profetas de Jezabel. E Elias ali clamando ao Senhor por fogo, desceu fogo. Deus desceu fogo e consumiu o holocausto, né? Antes disso aí também, tem outra passagem que diz que Elias estava numa caverna, estava ali, e os soldados, 50 soldados chegaram até ele, querendo levá-lo até o rei. E eles disseram: Elias, homem de Deus, o rei mandou buscar você, vamos conosco. Então Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E a palavra diz que consumiram, o fogo desceu e consumiu aqueles 50 homens. E foram mais 50. E chegaram e disseram a mesma coisa: Elias, o rei quer ver você, vamos conosco. E Elias disse: se eu sou homem de Deus, como vocês estão dizendo, que desça fogo do céu e consuma vocês. E Deus desceu o fogo e consumiu aqueles homens, né? Aí também diz, outra passagem, que o servo de Davi, quando os filisteus enviou ali a arca do Senhor, né, a arca da aliança, porque Deus estava ferindo os filisteus no seu campo, e eles pegaram a arca do Senhor, colocaram sobre a carroça, né, e as vacas saíram puxando e berrando. E então Davi foi ao encontro, né, da arca do Senhor, e diz a Escritura que quando as vacas apressaram o passo, passou a carroça, o pneu da carroça por cima de uma pedra, e diz que a carroça pendeu e a arca pendeu junto com a carroça. E aí o servo de Davi, que não era autorizado a pegar naquele momento na arca, porque somente os levitas podiam pegar e tocar, a palavra diz que ele foi fulminado naquele momento, e deixou Davi com medo. Mas o que nós queremos dizer com isso? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Hebreus 12, verso 29. Diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Por que nós lemos todos esses versículos? Para provar, mostrar aqui que Deus é a fonte de calor, é uma fonte inesgotável de calor. A prova tal que nós estamos aqui diante de um lindo dia com o sol, né? Um lindo dia ensolarado. E este sol que foi criado pelo Senhor, como mostra no livro do Gênesis, no capítulo 1, né? Que Deus criou o sol para dominar o dia. E nós sabemos que o sol é uma fonte de calor, uma fonte inesgotável de calor, né? Dentro do núcleo do sol existem grandes explosões, né? Comprovado pelos cientistas, né, da NASA e de outros setores. Então, o que nós queremos provar com isso? Voltando aqui para o livro do Gênesis, né? No capítulo 2,
O verso 6 e 7 diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Fôlego. E o homem foi feito alma vivente, ou seja, o homem passou a ser uma alma vivente. O homem é uma alma que vive. Mas o que nós queremos provar aqui, mostrar, na verdade? Nós sabemos que no seio da terra é quente. É tão quente, a temperatura é tão intensa que derrete a rocha magmática, metamórfica e outros tipos de rocha que existem. Tanto é que quando o vulcão, né, que a palavra de Deus diz aqui também em Êxodo, no livro do Êxodo, né, no capítulo 19, no livro do Êxodo, capítulo 19, vamos ler, porque é muito importante o que está escrito aqui. Veja aqui o que Moisés diz. No verso 18 somente. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo, ou fumaça, subiu como fumo de um forno, como a fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E como é que acontece isso? Todos nós sabemos, e você que tem curiosidade, que pesquisa, que é pesquisador, se você pesquisar sobre os vulcões, né? O que aconteceu aqui lá no monte, está comprovado aqui, mostrando aqui que era um vulcão, foi um vulcão. Que quando o Senhor desceu, o vulcão entrou em erupção. A prova é que a gente vê os vulcões como Krakatoa, né? Como o vulcão Kilauea, né? E outros demais vulcões. Então, perceba bem uma coisa. O que Deus soprou, se aqui está dizendo que Deus é fogo, mostra que Deus soprou no homem o quê? Fogo. Dentro do homem, na narina do homem. Ah, mas você está dizendo uma aberração. Isso é uma aberração. É uma aberração? Então, vamos raciocinar um pouquinho.